Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao Versa Podcast, sempre com convidados muito especiais e hoje eu tenho a alegria de receber aqui ele que é meu xará, né? Vou apresentar, mas ele vai falar um pouquinho também da trajetória. Ricardo Teixeira, político paulistano, tem 6 mandatos consecutivos como vereador na cidade de São Paulo, atualmente presidente da Câmara Municipal. Já exerceu várias secretarias no município, também subprefeituras. Tem a formação, é engenheiro de formação pela FEI. E é isso que nós vamos ter um bate-papo muito legal hoje. Ricardo, meu xará, seja muito bem-vindo. Uma alegria. Sei da sua concorrida agenda, do seu tempo difícil. Então, te agradeço muito por estar aqui hoje para um bate-papo, para a gente poder saber um pouquinho mais de você, da sua trajetória e das coisas, de algumas coisas da cidade, né? Dessa cidade megalópole tão grande, com tantos problemas e desafios. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Não é só uma alegria estar aqui, é uma honra também. A gente sabe da importância do teu podcast, as pessoas que você recebe aqui. E hoje estar aqui com você, né? Você me deixou bem tranquilo, né? Me chamando de xará, e eu não preciso chamar o senhor de doutor Não, Ricardo. não. Tá muito, tô Os bem à Ricardos vontade, aqui. tô bem tranquilo. Mais Ricardo, já tem Ricardo na prefeitura como prefeito, Pois tem é. Ricardo como vice, tem Ricardo na presidência da Câmara, né? Mas obrigado por ter me convidado. Eu sei que você que está aí gosta muito de acompanhar aqui o podcast, o Versa, e é uma honra estar aqui com E o vocês. Verso é legal, Ricardo, tem um programa que já está, nós temos quase 4 anos, né? Por isso, porque a gente tem pessoas aí muito, a gente chama assim, pessoas inteligentes com assuntos incríveis, ou então assuntos incríveis com pessoas inteligentes. Mas seja como for, você é um político com 6 mandatos consecutivos, é algo para uma cidade como São Paulo, né? Impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, desde foi fazer engenharia, o que te levou a entrar na política, como Posso foi esse começar um início? pouquinho antes? Não. Pode, vamos Só um saber. pouquinho, né? Eu sou natural de Santos. Eu não sou paulistano, eu sou santista. Eu nasci em 1958. Nós estamos em época de Copa do Mundo, lembrando que quem apareceu em 58 foi o Pelé. E eu nasci numa vila que chama Vila Belmiro, que não é nome de estádio, porque o estádio chama Urbano Caldeira. E eu nasci em frente ao estádio. E o primo do meu pai era o Pagão. Então eu tive muita ligação com a cidade, muita ligação com o time, muita ligação com o Santos. Então, além de santista de nascimento, eu sou santista torcedor de coração. Hoje em dia eu falo que eu não sou torcedor, que eu sou sofredor, porque o meu time, eu ligo o rádio, eu ligo a televisão, de quanto nós perdemos. Que é mais fácil a gente ter perdido do que, do que ter ganhado. Mas eu diria também, só para fazer uma comparação entre vírgulas, que a seleção brasileira está muito parecida com o Santos. Pelo menos nesse primeiro jogo. É um time que não marca, é um time que a defesa joga longe do meio de campo, que o meio de campo não abastece o ataque e estão esperando o Neymar entrar para ganhar o jogo. É igualzinho o Santos. Então, quem viu a É, seleção no último jogo, mesma viu o Santos coisa. agora é a mesma coisa. Mas eu vim aqui para São Paulo, eu tinha 13 anos de idade, eu vim morar aqui pertinho, aqui em Pinheiros. O meu pai foi transferido, na época chamava SEASA, e depois mudou para SEAGESP. O meu pai lá de Santos foi transferido para trabalhar aqui e era muito longe para ele vir todo dia. Então a gente veio aqui, eu fiquei morando aqui na rua Arthur Azevedo, em Pinheiro, ali pertinho da Pedroso de Sim. Moraes. Dali eu fui fazer a faculdade de engenharia industrial lá em São Bernardo do Campo. Eu 17 anos de idade, você sabe o que você vai estudar. É Não tem muita medicina, é ideia, né? engenharia, é direito. Hoje em dia tem mais campo. 50 anos atrás, e é lá, exatamente 50 anos atrás, porque eu tenho 67, entrei na faculdade com 17 anos. Então foi assim meio no susto, né? Vamos fazer engenharia. Mas eu me achei na engenharia, até porque a engenharia é uma faculdade que te dá uma facilidade diária, onde você pode trabalhar. Você pode trabalhar em indústria, você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar na coisa pública. Então, me deu uma facilidade, me deu um leque de opções. E logo que eu entrei lá, eu fui ser estagiário da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. CT que todo mundo conhece, né? Que mexe com a vida de todo mundo. Há 50 anos atrás não era tão ruim a mobilidade da cidade. Hoje a mobilidade
essa coisa que você vê todo dia aí, a gente fica literalmente parado algumas horas, só chover um Uma parte da pouquinho. nossa vida está lá, né? No trânsito, né? Para quem mora longe, É. bom, tipo, até pode entrar nesse campo também, a cidade de São Paulo, eu gosto de número, né, porque é engenheiro, e a gente está vendo Copa do Mundo. Todo dia de manhã, Xará, sai um Uruguai inteirinho da zona leste para ir para outras zonas da cidade para trabalhar. Meu Olha o Deus. primeiro desafio logo cedo: mobilidade de trem, de metrô, de carro, a pé, de bicicleta, de moto. Ou seja, a cidade de São Paulo, os números são. Só dá para comparar com coisa do outro lado do mundo, lá na China, que tem lá cidades de 20, 30 milhões de habitantes. Mas aí fui lá e me apaixonei pela cidade. Porque foi ali que eu fui conhecer a cidade. Porque eu era de Santos, uma ilha pequenininho, na minha cabeça você sabia onde era o contorno da cidade. E de repente você chega em São Paulo com esse tamanho, assim, onde é a Zona Leste? Onde é o fim da Zona Sul? Onde que é a Zona Norte? Porque eu morava aqui em Pinheiros, né, na Zona Oeste e tal. E a CT me deu esse ensinamento. Você começa com estagiário, eu ainda fui trabalhar na pesquisa, então você trabalhava pela cidade inteira. Depois eu entrei nas áreas da engenharia, mas fui me apaixonando por essa cidade e quem me aproximou dela foi a Companhia de Engenharia de Tráfego. Trabalhei em diversas áreas da CT estudando. Então eu estudava, fazia estágio, aí eu fui contratado, não como engenheiro, mas como um técnico e ainda continuava estudando. Me formei, continuei trabalhando na CT, fiz uma carreira na CT até que o ex-prefeito Jânio Quadros, não sei se o senhor sabe, não sei se vocês sabem, ele acabou com a CT. Ele deu uma canetada, A vassourinha. terminou. Literalmente acabou. E aí eu só sabia fazer trânsito, só sabia trabalhar com isso. Mas como assim? Ele acabou com Acabou, com a acabou o companhia? CNPJ, fechou a Ah, empresa. Ele fechou a empresa, acabou com o CNPJ. Na época, ele abriu um outro CNPJ chamado Plat, que era só planejamento da cidade. Mais ou menos como uma área de urbanismo. Já tinha Imurb uhum. na época, hoje já não tem mais. Bom, aí, o que eu ia fazer na vida? Eu fui trabalhar numa empresa que está começando também, que todo mundo conhece, Tarcísio, ano passado, começou com o encerramento dela, que é a EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e a gente foi lá fazer o transporte coletivo na Grande São Paulo. Então hoje você tem um Y, que a gente chama um Y, que é a ligação de trólebus, sai lá de Santo André, vem até o Jabaquara, sai lá de Santo André, vai até São Mateus, que interliga essa parte da Grande São Paulo, a parte do ABC. A Erundina é eleita prefeita e ela reconstitui a CT. Ela retoma a empresa, ela retoma o nome, porque o nome já tinha ido para a associação comercial, que já tinha uma outra empresa com esse nome. Aí, bom, a Erundina retoma o CNPJ, começa tudo de novo e a gente vai remontar a empresa. E nesse momento nasce a municipalização do trânsito. Porque até então só poderia operar o trânsito, só poderia fazer autuação no trânsito ou fiscalizar o trânsito a Polícia Militar. Mas a cidade de São Paulo é muito grande, passa uma lei lá em Brasília e permite que as grandes cidades, São Paulo é a primeira, municipalize o trânsito e a gente cria o agente de trânsito. E por isso que eu falo que a engenharia me deu um campo. O que eu fui Sim. fazer nessa época? Eu fui recrutar as pessoas. Eu fui trabalhar no RH, recrutando gente, porque é tudo concurso público, você tinha que preparar o concurso, entrevistar as pessoas, uma empresa inteira, porque a Irondina recria uma Começar empresa do quase do zero. zero. Do zero. Não, quase não, do zero. A gente tinha que recompor a empresa inteira. Eu passei 2 anos e meio fazendo isso. Então eu falo para todo mundo, Xará, que eu sou um pouquinho psicólogo. Porque para você entrevistar a gente, para você contratar gente que vai trabalhar na rua, que vai fazer é um funcionário público diferenciado, a gente não tinha essa categoria. Não tem agente de trânsito pelo Brasil Sim. afora, né? E aí também aprendi um pouquinho do ser humano. Então eu aprendi um pouco da cidade, depois aprendi um pouquinho do ser humano. Eu achava, né? Porque tem fases da vida que você pensa que é Deus, depois você acha que é Deus, você tem certeza que é Deus. É que você sai da infância para a adolescência, É. ele está dando risada porque você já passou por isso também, né? É. E aí quando eu já achava que eu era o the best na minha área, veio mais um desafio. Quando a Irondina recria tudo isso aqui, a gente tem uma nova expectativa para a minha carreira. E quem? O Mário Covas, o famoso, saudoso governador Mário Covas, que eu tinha trabalhado com ele aqui na Prefeitura de São Paulo, me convida para ir dirigir a Dersa. E só uma coisa, o Detran.
Detran é Já tinha o Estado, Detran. é Estado. Porque Porque o Detran a não, gente tem é, o um Detran, desenho de Detran o Detran no Estado, né? ele fiscaliza a tua carteira de habilitação. Ele tem algumas regras que só que fazem perto dele. Ele licencia o teu carro, ele é responsável pela frota. Mas ele não é responsável pela mobilidade da frota. Responsável pela mobilidade da frota, isso por lei federal, é do município, o Detran estadual. Tem cidades que há convênio entre a prefeitura e o Detran, ou a Uhum. prefeitura e a polícia militar, e até eles têm uma cidadezinha pequena, de 4, 5, 6 mil habitantes, que não cabe ter uma CT ou ter agente de trânsito. Sim. Então, o Detran é uma figura, nesse contexto, que nunca mudou, tem sempre, e é muito importante, é quem te aplica as provas para você poder ter a carteira de habilitação, é que faz essa renovação, se o teu carro tem condições de andar ou não, é uma outra responsabilidade também dentro da mobilidade. E aí, então, o governo Mário Covas, governador Mário Covas, recém-possado, me convida para ir para a Dersa. E qual era o movimento que a gente ia fazer lá? Nós iríamos privatizar as estradas. Foi a primeira área privatizada no Brasil. O Mário Covas tinha uma linha de conduta que aquilo que poderia ir para a iniciativa privada, que não precisava ficar com o Estado, isso ia embora. E nós fomos para lá para isso. Privatizamos todas as estradas da Dersa. E nesse momento que a Dersa também ela vira só uma gestora, ou ela vira uma empresa de fazer projetos, o Rodoanel foi o Sim. último projeto que ela fez, o Mário Covas me coloca no DR, então eu passo um período da minha vida acumulando o DR. O que é o DR? É o Departamento de Estradas e Rodagens, que toma conta de todas as estradas do Do Estado e Estado. permitia para a Dersa, através de uma permissão, que ela administrasse algumas estradas, que eram as principais, principalmente as que tem Canteiro Central, são grandes avenidas, Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes, Castelo Branco, são algumas. E aí, como aquilo estava acabando, o governador Mário Covas me convida para ir dirigir o DR. E passamos bons bocados lá com ele, porque aprendemos muito. Ele tinha, na verdade, assim, o Mário Covas perde uma filha, um acidente de moto, num Réveillon. Então ele era alucinado por essa questão de acidente de trânsito. Então ele investia muito em sinalização de trânsito. Então, você que hoje que anda nas estradas do estado de São Paulo, você vê lá algo refletivo no asfalto que o pessoal chama de olho de gato. Não existia no nosso estado antes do governador É Mário mesmo? Covas. E ele dá uma canetada, isso cai para mim, tipo bilhetinho mesmo. O Jânio Quadros trabalhava assim, o Mário Covas Mandou. também, manda um bilhete, fala assim, ó, Ricardo E Teixeira, funcionava, né, Ricardo? e há que não Funcionava, funcionar, é. pelo amor de Deus. Ou funciona, você Você... perde o emprego. É. Simples assim, né, Ricardão? Aí ele dá uma canetada e fala: olha, eu quero o olho de gato em todas as estradas do estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, foi a primeira vez que eu acho que eu voei de avião. Eu fui para a Europa saber o que era esse olho de gato que o homem queria. Cadê? Não tinha empresa no Brasil, não tinha Para indústria que fazer. fabricava. E eu fui lá na Swarovski, que olha, a Swarovski, todas as mulheres conhecem, Sim. Os ela, cristalzinhos, né? aquela É. água do Rio da Bavária é a água mais cristalina que lá na Europa fabrica as principais taxinhas, que é o famoso olho de gato. Fomos lá conhecer, importamos isso, fizemos aqui. Ou seja, foi uma revolução Olha nas aí. estradas, nessa linha de trabalhar muito com a questão do trânsito e do transporte, principalmente com a segurança do trânsito. Então, me deu um campo muito grande. E essa visibilidade, né, de você trabalhar na Dersa, trabalhar no DR, e eu fiquei muito próximo nessa época do presidente da Assembleia, que era o Walter Feldman. A gente era do grupo do Getúlio Hanashiro, que eu falo que ele era transporteiro, mas na época ele malufou. Ele era Tá. tucano e virou Paulo Maluf. E nós, imagina, PSDB, PT, aquela coisa, nós fazíamos, peraí, e PP, né, porque tinha, vamos dizer que fosse o pessoal de direita era do Maluf, não tinha PT, o PT nascendo, o pessoal de esquerda era do PSDB. O PT era pequenininho nascendo lá, e nós falamos, não, o cara malufou, e nós não malufamos, a gente ficou do lado de cá, centro para a esquerda, muito perto do Walter Feldman, que abraça todos os transporteiros naquela época. E aí o Walter Feldman, presidente da Assembleia, ele sai candidato a deputado federal. E na preparação dessa campanha, eu contei tudo isso para chegar nesse momento aqui, ó. Numa reunião que eu estava lá como diretor do DR, já construindo o Rodoanel, e da Dersa. Estava lá para despachar com ele sobre o que estava acontecendo no Estado, os gastos, né? Ele era o presidente da Assembleia.
E caio na reunião de paraquedas. E ele fala assim no meio da reunião, olha, até pela visibilidade e tal, tem muita gente aqui importante, mas como eu estou indo para ser deputado federal, o Ricardo Teixeira poderia ser o nosso candidato a deputado estadual. Eu nunca tinha pensado na vida em Em sair política. candidato. Não, e eu não ouvi o que ele falou. O Fernando Carrazedo, falecido, faleceu cedo na pandemia, ele me cutuca e fala assim, está falando de você. Eu estava me preparando para falar com o presidente da Assembleia sobre rodoanel, não de política. Eu falo, o que ele está falando? O presidente, é a minha vez de falar? Eu falei, então, você aceita ser candidato a deputado estadual? Eu falei, como assim? Eu? Eu não sei nem falar em público. Eu sou engenheiro, né? Você é médico, outro advogado. Vocês que falam em público, eu sei falar em público. Ele falou assim, não, mas você está com uma boa visibilidade, você está com 2 pastas, você tem que sair candidato. Eu, na minha vida inteira, eu sou capricorniano, eu sei aceitar ordem. Só perguntei assim para ele, é pedido ou é ordem? Ele falou assim, é uma ordem. Tá bom, quando começa? Foi desse jeito. Fiz 42 mil votos. Olha. Fui suplente por 3 mil. Lógico que eu não sabia nada. Eu colei no Walter Feld, ele fez quase 200 mil votos, eu fiz 25% dos votos dele. Mas aprendi. Sim. Aprendi, gostei, volto para a Dersa e saio na sequência candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Isso é no ano de 2004. Eu não ganho a primeira eleição. Eu vou ser secretário adjunto do Walter Feldman, que vira secretário de subprefeituras do Serra. Fiquei lá 1 ano. Na sequência, eu vou para a Câmara. Viro primeiro suplente, eu vou para... Não, minto, eu era segundo suplente. Primeiro suplente era o Tião Faria, muito perto, muito próximo do Mário Covas. Já Mário Covas nessa época já tinha morrido. Eu sou o segundo suplente e assumo um pouquinho de mandato dos demais. E de lá para cá, eu fui vereador, aí eu fui secretário do Kassab, aí eu fui vereador, aí eu fui secretário do Haddad, aí eu fui vereador, fui secretário do Bruno, do Ricardo Nunes, agora vereador e presidente da Câmara. Então, eu contei um pouquinho rápido aqui a minha passagem de 50 anos de estudante na empresa e de vida pública, para você que já me conhece, mas principalmente para quem não me conhece, saber um pouquinho mais do Ricardo Teixeira. Mas quem é esse cara? Presidente da Câmara. Não, então agora a gente pode fazer qualquer pergunta que eu estou pronto para responder. Bom, Ricardo, você falou Se eu fui longo, perdoa. Não, você falou muito rápido. Até eu estava esperando mais causos aqui, né? Porque você tem 6 mandatos, né? Se a gente for contar, 22 anos de 22 Câmara anos. Municipal. Você sabe que, lembra um pouco, meu pai foi vereador em Piraju, que é uma cidadezinha pequena. Conheço. Você conhece Piraju. E ele teve 5 mandatos consecutivos lá também. Aquele primeiro mandato de 6 anos. 6 anos. Né? Esse eu não peguei. Meu pai era malufista, era daquela linha, naquela época tinha loucura pelo Maluf. Então eu cresci também nesse ambiente, mas você foi falando que são poucos vereadores que tiveram essa trajetória, né? É difícil. É difícil. Tanto cidade pequena quanto cidade grande. Não, qualquer. Muito difícil, é muito Eu lembro que meu pai era um homem pobre, inclusive ele foi funcionário do DR, se aposentou lá, e ele tinha cara fazendeiro, assim, na cidade, que não se elegia. Então era uma coisa interessante. Bom, eu tenho muitas questões. Você é um engenheiro que começou, o trânsito é uma engenharia, sobretudo numa cidade que vai crescendo de forma desgovernada, que tem... Então a questão da mobilidade é uma questão até, se a gente for pensar que, do ponto de vista, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de... Eu tenho uma secretária que trabalha comigo já há muitos anos, 15 anos, que mora em Taboão. Ela gasta 2 horas para chegar em casa. Então, uma parte da vida das pessoas que moram em grandes centros está no trânsito. Então, o gestor público que tem essa visão do trânsito, ele tem esse desafio de entender como é que ele vai melhorar a vida das pessoas através dessa mobilidade. Você, dentre outras coisas que eu quero saber também, criou a faixa azul. Vamos logo falando a cereja do bolo. A cereja do bolo, né? E conta para nós aqui o que isso impactou na vida das pessoas, sobretudo em São Paulo, como uma cidade gigante, eu não sei, acho que tem mais de 1 milhão de motoqueiros circulando aqui, e o número de acidentes e de mortes provocados pelo trânsito é muito grande. Explica o que é a faixa azul, de onde veio essa ideia, como foi implementado,
Isso vai se ampliar e o que que isso resultou em números estatísticos de diminuição ou de minimização dos acidentes e de morte? Quando você fez a primeira pergunta, eu gastei uma meia hora só para responder a primeira, porque eu posso ir na página anterior e você permitiu. Posso contar um pouquinho antes? Pode ter. Eu falei assim aqui, ó. O Mário Covas perde uma filha no Réveillon. Ele era, assim, maluco para a redução de acidentes. Ele não podia ouvir falar de acidentes. Eu acho que eu encarnei isso nele, sabe? Porque realmente acidente de trânsito é uma coisa que a pessoa tá boa, tá normal, vai atravessar uma rua e morre. Isso choca, né? E a gente Sim. trabalhando com isso, acho que só quem trabalha dentro de pronto-socorro que é pior do que isso, né? Porque pronto-socorro você está lá o dia inteiro com essa situação. Então eu aprendi por causa dele que a vida é muito importante e que a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos deslocamentos. Então logo cedo, né? Porque eu fui muito jovem para lá, eu comecei a trabalhar com isso. Eu fundei um Instituto de Humanização do Trânsito e Transportes. Basicamente, só fazia, hoje em dia está parado, só fazia palestra em faculdade, universidade, para gente de colegial, para mostrar que o trânsito é perigoso. Então, acho que meu primeiro grande projeto. Aí, eu sei que eu vou falar uma coisa para você, talvez você não lembre, mas o pessoal vai pesquisar na internet aí. Quando não tinha radar, olha o que eu vou dizer para vocês. Eu tô na Cidade do México, com o presidente da CT na época, e eu falo no meu portinhol, assim, numa reunião com o pessoal do trânsito lá da Cidade do México, eu falo assim, olha, lá nas marginais, do Tietê e do Pinheiros, que é a via expressa que nós temos lá, morre uma pessoa por dia. E aí, teve aquele, o pessoal olha assim e tal, não estava entendendo. Aí o presidente da CT à época fala assim, aí explica e tal. E o pessoal, o diretor de trânsito da Cidade do México fala assim, não dá para entender. Vocês têm, numa única avenida, 30 mortes por mês. Aí nós, não, aqui nós não temos 30 mortes por mês na cidade inteira. Como é que numa avenida vocês têm 30 mortes por mês? E eu era o responsável por essa avenida, que é a Marginal Tietê e Pinheiros, que na época já passava 1 milhão de carros. E qual era o maior problema desses acidentes? Como não tinha radar, não tinha fiscalização de trânsito, os caminhões andavam em todas as faixas, na esquerda, no meio, na direita, na local, na expressa, era uma bagunça. E essa caminhão transcongestionado, breca, para, passar por cima de motoqueiro ou passar por cima de carro era detalhe. E aí, naquela época, o que eu fiz? Sem recurso, a prefeitura, para variar, nunca tem dinheiro para nada, depois que você prova aí é que é bom que acontece, sem radar, sem coisa nenhuma, eu encho de cabines. Cabininha para proteger o funcionário, na beira da Marginal Pinheiros e Tietê. E a gente não tinha funcionário para ficar o dia inteiro, porque a gente aprende também assim, quando o motorista se sente fiscalizado, ele respeita. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou devolver a pergunta. Quando você vai passar por um posto da polícia rodoviária, você não tira o pé e passa devagarzinho? Você não sabe se tem um policial lá dentro. Não é assim? Sim. Todos os brasileiros são. Quando ele se sente... É da condição humana, né? É assim, se sente fiscalizado, ele diminui a velocidade. Então, a gente punha uma cabine e punha um funcionário lá dentro. Quanto que ele ia multar? Nada, porque como é que vai multar? Multava um e passava 1 milhão. Não tinha radar, não tinha nada. Não tinha radar fotográfico, não tinha nada. Mas o efeito daquilo já... Efeito tirava todo. Vai multar os caminhões começavam a ir para a direita. Uhum. Era isso mesmo. Só pegava caminhão do Paraná, do Rio Grande do Sul. Aí não tinha. E deu certo, começou a diminuir os acidentes. Prefeito era o Paulo Maluf, secretário era o Getúlio Hanashiro, eles viajam e eu faço um teste. Gilberto Leifert era o presidente da CT, eu faço um teste. Numa cabine, eu coloco um boneco vestido com farda da CT. Fui lá na rua São Caetano, comprei um manequim, trouxe, pus ali e falei assim, vamos fazer um teste? Se eles respeitam o funcionário, eles vão respeitar um boneco. Fomos para cima da Ponte dos Remédios, e ficamos com uma câmera filmando lá a reação dos motoristas. Era uma coisa nova. Filma a reação. Então você viu os caminhões lá, viu a cabine para a direita. Passava a cabine, vai para a esquerda. Então quanto mais cabine e tal. Mas assim, aqui tinha um boneco, lá na outra era um funcionário. E lá a gente filmando a mesma reação. Não sabia se tinha boneco ou não. Só que aí um amigo chamado César Tralli, que na época ele trabalhava como repórter da Globo, o boneco não almoça. Não janta, mas o funcionário estava filmando, nós vamos almoçar. O César Tralli passa
e filma. E aí eu sou surpreendido pelo Jornal Nacional, na minha casa. Projeto secreto da CT da Prefeitura Municipal de São Paulo. E, puf, aparece o boneco. Meu Deus. Falei assim, perdi o emprego. No dia seguinte, coletiva para explicar o projeto. E no projeto não tinha nome. O Gilberto Leifert, que era o presidente, numa coletiva, eu me lembro, a jornalista da Folha da Tarde, que era a primeira assim no auditório, ela falou assim, mas presidente, o projeto tem que ter um nome. E eu estou sentado do lado dele e ele vira para mim e fala assim, bora, eu vou botar o nome dele. Então, a partir de hoje, esse projeto chama Ricardão, que é assim que eu chamo ele. E pegou. Então, quem ouve, é o Ricardão. Depois inventaram outro Ricardão, né? Que eu não preciso explicar quem é. Então a origem do Ricardão estava aí. É o meu nome, que era os bonecos. E tem boneco no Japão, tem boneco na rodovia, tem boneco em todo lugar. Copiar o meu boneco hoje pro tem resto boneco. do mundo. Tem Aquele cara que fica com a bandeirinha para desviar o trânsito, é um boneco. Vem desse projeto. Né? Que é lá atrás, sei lá quantos. Não, mas é incrível essa ideia. Atrás. Se o efeito é psicológico de você, se é boneco ou humano, funcionou, não é? O cara não diminuía a velocidade, não ia para... Xará, por que eu contei essa história? Aonde andava a moto antes da faixa azul? Ela andava ali mesmo. Ela andava no meio dos carros. Andava onde ele quer, né? Ele faz o motoqueiro... Mas, assim, normalmente ela anda entre a faixa 1 e a 2, não é? Sim. E ela anda no meio. O boneco e a faixa azul tem, lógico, é tudo para reduzir acidente, como eu disse aqui, tudo é para reduzir o número de mortes. Mas assim, é mais ou menos como pôr o ovo de pé. Ela não anda ali? Sim. Pinta onde ela anda e fala para o motorista, ó, a moto vai andar aqui. E fala para o motociclista, ó, teu lugar de andar é aqui. Só isso. Nós só sinalizamos onde ele anda. O azul, e azul tem aqui bastante, o azul ele acalma. Eu não sei porque você pintou de azul. Eu ia perguntar aqui. por isso também. Qual que é a ideia do azul? Faixa azul. O azul, ele acalma o ser humano. Assim como o amarelo e vermelho, lá daquela, não vou dar o nome aqui, não sei se pode fazer propaganda. Tem um restaurante famoso pelo mundo que usa amarelo e vermelho. Por quê? Porque essa combinação dá fome. E o azul acalma o ser humano. Então, esse azul que a gente pinta o asfalto simplesmente com essa intenção. Olha, acalma. Só isso. E pintamos onde ele anda. Evidente, como é uma sinalização nova, ainda está em teste, nós tivemos que pedir autorização para o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Fizemos só 5 quilômetros de pista, que é lá na 23 de maio. Pegamos só 2 atores. Ali só tem carro e moto. Lá não tem bicicleta, não tem pedestre, não tem caminhão, não tem cruzamento, não tem semáforo. Então era fácil medir, de novo, Sim. a reação do motorista, a reação do motociclista. E botamos tudo igual, pusemos câmera lá em cima e fica filmando a reação nesses 5 quilômetros. E aí a gente teve vários ganhos. O primeiro ganho. E, Ricardo, tem quanto tempo que já está a faixa azul? Foi já tem algum tempinho, né? Primeiro ano do Ricardo Nunes, né? A reeleição é em 22, é em 23, né? 22 é a reeleição, que o Bruno, ele morre, é no final de 23. Então, em 26, 3 anos. Sim. Agosto de 23. E aí, a reação, a gente filmava a 23 de maio sem a faixa azul e a 23 de maio com a faixa azul, porque um sentido não tem, ou até hoje já tem, outro não tinha. Aqui, como é que vinha o motociclista? Buzinando para chamar a atenção. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aí você filmava a faixa azul, ele não buzinava mais. Isso no primeiro dia. Por quê? Porque o motorista sabia que ele estava ali, não precisava buzinar. Estava lá. Então, fizemos teste, veio o pessoal de Brasília, acompanhou tudo isso, viu. Em um ano, nesse trecho, morriam 4 pessoas nesse trecho, 4. Em um ano não morreu ninguém. Em um ano não morreu ninguém. Olha aí o resultado de uma... Foi um sucesso, Xará. Não, é um sucesso. Sucesso. E, de novo, precisa ter vontade política. Não precisa ser engenheiro, mas precisa ser conhecedor da cidade, dos hábitos da cidade, dos problemas da cidade. Que eu me sinto assim um gestor público. Sim, eu gosto de resolver os problemas da cidade, mas para isso você tem que estudar. Dando certo ali, pedimos autorização para o Senatran para fazer teste por várias ruas da cidade. Hoje São Paulo tem 240 quilômetros ainda em teste. Por quê? É uma sinalização nova, ainda não foi aprovado, tem muitos prós e contras. Vou explicar os contras também, mas aí já está fazendo teste em Santo André, está fazendo teste em Belo Horizonte, está fazendo teste em Salvador. Guatemala implantou,
Espanha e França já vieram aqui, a Argentina Então, já veio aqui. vocês foram Pioneiro, precursores, então, pioneiro. Nunca pioneiro. tinha nada disso. O Código de Trânsito brasileiro, até isso é importante dizer, o Fernando Henrique, lá em 1998, tinha um item do Código de Trânsito brasileiro que falava que as motos não podiam andar entre os carros. Eu não vou falar que foi um lobby, mas ele deu uma canetada e tira esse item. Ou seja, permite que as motos andem no meio dos carros. Tinha um outro item que dizia que o veículo tem que andar com segurança entre o veículo da frente e de trás dos lados. Ali, portanto, a moto estava fazendo algo irregular. Então, tinha cidade que proibia, mas aí lobby de novo, não vou dizer de quem, ia para cima e tirava, não, isso saiu do código. Mas aí as mortes aumentando, como aumenta no Brasil inteiro. Então, a faixa azul, ela calma o trânsito, ela cria uma regra, todo mundo começa a interpretar, os próprios motociclistas começam a reconhecer também que eles faziam muita barbaridade, como ainda fazem. Total. Então, teste pelo Brasil afora, pelo mundo afora. O último que veio agora, acho que veio mês passado, foi a França, técnicos da França vieram aqui. E tem até um episódio que é do E é legal outro... isso, né? Quando a gente Nossa, recebe. escuta Porque essa que eu nós vou te vamos para o falar. mundo para Não, saber. sensacional. Você foi conhecer um sistema lá. É Nova York que não tem moto, né? Tem também, mas é outro É regramento, não outra. anda nos mesmos lugares, assim. Mas aí, entre o primeiro teste e o segundo, veio uma equipe da Malásia, que é o outro lado do planeta, filmar e acompanhar, Olha aí. não só a entrevista, entrevistou o prefeito e acompanhou o segundo teste. Quando nós vimos aqui, na Malásia, né? Isso aqui do lado do Paraguai, da Argentina. E aí, vamos conhecer, vamos saber o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Ó, lá na Malásia, pela religião, você não pode andar dois na mesma moto. E o país é pobre como o nosso. Então, você falou de 1 milhão de motos, na cidade de São Paulo circula 1.300.000 motos todo dia. Lá na Malásia, dividiu. Então, portanto, circula quase, um pouquinho menor que nós, mas circula mais de 2 milhões de motos todo Meu dia. Deus. E lá, 50% da frota, diferente daqui, é moto. 50% é carro, caminhão e ônibus. O outro 50% é moto. É muita coisa. E o que eles fizeram lá? Túnel para moto, estrada para moto, rua para moto, viaduto para moto. E lá, pela quantidade de moto, como tem aqui, e mesmo com essa restrição, com essa segregação, os números de mortes ainda eram muito altos. Eles estavam estarrecidos. Mas como é que esses caras pintaram umas porcaria no chão, resolveram o problema da fluidez também para a moto, e nós gastamos aqui uma fortuna no sistema viário. O governo de lá mandou uma equipe aqui, não só de técnico, mas também de jornalista. E a parceria foi tão grande que técnicos nós fomos para a Malásia para ver a rua, para ver a avenida, para ver o túnel que é só para moto. E a propósito disso, Ricardo, por exemplo, você estava falando de marginal, né, da 23, seria viável, possível, por exemplo, nas marginais, você ter um sistema, porque lá é um grande problema ainda, né? Sei lá, criar um túnel ou uma via específica para moto. Existe esse projeto ou tem essa ideia? Então, vou pedir para vocês pesquisarem aí. Rodrigo Bocardi, ainda quando era da Globo, ele publicou no ar, ele vazou alguma reunião técnica, eu não sei quem que passou o material para ele, depois eu fui lá e dei entrevista para ele. Nós projetamos, porque não dá para fazer faixa azul nas marginais. Nós vamos... Não, faixa azul por enquanto acho que não dá, eu acho que é muito perigoso. Eu não sei se no futuro vai ter, porque a gente nunca não pode falar nunca. Porque a marginal tem tem pista que vai para todos lados, você sai então, daqui, você se perde, erra o caminho. Nós estamos assim, ó, em cima do rio, literalmente em cima do rio. Vindo lá do aeroporto de Cumbica para cá. Do lado esquerdo, bicicleta. Do lado direito, motocicleta. A motocicleta em cima do rio, portanto, na pista esquerda da marginal, em cima do rio. Você vai perguntar assim, como é que entra, como é que sai? Espiral, sobe na ponte, espiral, desce da ponte. Nós projetamos isso. Levamos para o Tarcísio, levamos para a secretária, para a Natália, Mas ali, como é em cima de rio, custa R$1 bilhão, não é barato. Na época não tinha recurso para isso, eu não sei, porque esse tem que ser um projeto do governo do estado, porque rio é o governo do estado.
mas que eu vou falar para você assim, não é de novo pôr o ovo em pé, porque isso é um projeto muito caro, mas é uma alternativa para que as motos circulem nas marginais. E olha o que eu vou te dizer. Na Marginal Pinheiros morrem todos os anos 12 motociclistas, um por mês. Na Marginal Tietê é 11. Então, em uma avenida, Tá. e na Radial Leste é 9. Olha só os números. Então, em 3 avenidas, você tem quase 30 mortes por ano. 3 avenidas. A Radial, que está fazendo agora o BRT foi licitado já com a faixa azul. Então, vai ter faixa azul de início ao fim. E na Marginal Tietê em Pinheiros, que a gente ainda não tem uma alternativa e foi dada. Então, assim, nós projetamos, não tudo, nós projetamos uma pista suspensa em cima do rio, engatada ali na margem do rio, onde de um lado anda a moto, do outro lado a bicicleta. E a bicicleta seria assim, você vai sair lá de Interlagos e vai até... Você falou, é caro, mas é um baita de um vida. projeto Não, é vida, e salva é vida. vida, É vida. e São Paulo merece, né? Um projeto dessa magnitude, né? Eu dei uma ideia que eu acho que não deu certo. Eu ainda falei assim, eu não me lembro, foi para a Natália. Falei assim, ó, a hora que forem relicitar Ayrton Senna, a Marginal, ela é continuação da Ayrton Senna. Ela é uma SP. A Sim. Marginal é uma SP. Ela é uma autorização do DR para a prefeitura para a gente operar. Eu falei assim, ó, na hora que vocês forem relicitar a Ayrton Senna, ou seja, quando nova concessionária, inclua a Marginal TT, inclua essa obra e dilui em centavos no pedágio. Sim. Porque centavos, contrata para 25 anos, 30 anos. Um centavo, menos de um centavo por carro que passar nesses 30 anos, financia tudo que precisa fazer na Ayrton Senna e também essa obra. Eu não sei se eles vão seguir essa ideia, mas porque assim, como é muito caro, você fala, pô, mas como é que vai pegar 1 bilhão? É uma rodovia. Sim. Então, quando eu falo assim, a gente precisa saber um pouco da cidade, então você precisa saber um pouco. Então, Deus me dê essa oportunidade de estar na estrada, de estar aqui na cidade, de conhecer os deslocamentos, essa mobilidade. E eu repito o nome do Mário Covas aqui. Ele é que colocou essa coisinha na minha cabeça, ó. Morte no trânsito não dá. Nós temos que reduzir as mortes no trânsito. Infelizmente, Xará, infelizmente, está crescendo. E olha o que eu vou falar para você aqui, ó. Ano passado, 1,5 milhão de pessoas perderam a vida no trânsito. Em acidente. No mundo. 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas. Aí pergunta assim, qual guerra que mata 1,5 milhão de pessoas? Nunca. Nunca teve uma história dessa. É muito expressivo. E aí vem de né? novo o lobby, né? Porque eu acho que nós poderíamos ter ferramentas para reduzir o número de mortes. Dentro do carro tem. Quem está morrendo hoje? Pedestre, ciclista e motociclista. Dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do caminhão é menos. Então, acho que assim, tem que ter política pública. E quem morre mais hoje são os mais frágeis, como eu disse, mas também os mais pobres. Então, acho que teria que ter política pública para fazer a defesa desse povo. Falei muito de novo, eu só falei, deixa eu ir para a página 2, eu falei quase meia hora outra vez aqui. Hoje uma aula sobre trânsito, sobre mobilidade. Não me fala que eu sou professor. Você pode falar que eu sou locutor de rádio. Você é locutor, mas não me fala que eu sou. Você sabe que... Não, professor é o senhor. Não, vou te falar uma coisa, que o bom professor tem que ser um grande comunicador. E você é um grande comunicador. Obrigado, chefe. Mas eu tenho algumas coisas mais para a gente falar e eu queria... Você vai fazer a terceira pergunta, eu vou gastar meia hora para responder, mas acabou o programa. Uma coisa que você falou sobre privatização e sobre concessão. Você é favorável às concessões? Você entende? Até você falou que o Mário Covas, né? Ele fez uma... Começamos com ele. E as nossas estradas são maravilhosas. A gente tem rodovias aqui. Você pega Castelo Branco, você vai... Então, isso... Talvez o Estado não teria esse poder ou essa dimensão de deixar as estradas. Então, se é favorável, e o que ainda não está privatizado? O que ainda pode acontecer em termos de privatização? E não só, por exemplo, hoje as rodovias são muito bem conservadas, são muito bem cuidadas, né? Você não tem acidentes decorrentes de barranco que cai, é muito pouco. Então, tá bom, né? Eu acho que a gente tem uma gestão boa, pelo menos no estado de São Paulo, em função das concessões. Mas tem muitas estradas ainda que não têm concessionárias. Então, mais ou menos a conta assim, é 30 mil quilômetros de estrada para 3 mil quilômetros de privatizado. Talvez já o Tarcísio privatizou um pouco mais, talvez chegue aí nos 4 mil.
Os outros 29, 28 mil, eles não têm volume de tráfego para você pedagiar. Eu defendo um outro modelo, que até Brasília tentou fazer lá no DENIT, não deu certo, então não sei porquê. Mas que está dando certo, eu vou dar exemplo aqui de escola e de hospital para falar de rodovia. O poder público, ele acaba administrando as coisas mais caro. Eu não quero entrar na briga esquerda-direita, não é isso. Mas, assim, é o custo, é um custo. O custo na área pública, naquilo que é serviço público, né? Vamos deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo. Ó, é um serviço público. Quem vai fazer esse serviço público é o funcionário público. Quem vai fazer esse serviço público é uma concessão. Aqui é mais barato. Por quê? Eu não vou entrar nesse mérito, é outro programa. Sim. Qual é o modelo que na época, a gente defende até hoje, defendia, fomos em Brasília defender. Então, pega esses 27, 28 mil quilômetros que faltam ainda, passa para a iniciativa privada, faz uma PPP, você é responsável disso, 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 o poder público te paga isso, não é pedágio, o poder público te paga para você gerenciar, administrar essas rodovias. Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos. Agora, o Tarcísio, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, entregou uma grande escola aqui na Sorocaba, Itu, por aqui. Como é que é o modelo lá? Quem construiu a escola? A iniciativa privada. Com PPP. Com PPP. Quem vai administrar essa escola por 25 anos? A mesma empresa que construiu. Ela é responsável por água, por luz, por limpeza, por tudo. O que o governo coloca? Os professores. O resto é tudo iniciativa privada. E como é que o Estado paga? Por mês. Pelo custo e pela obra. É muito mais barato. E mais eficiente. E mais eficiente. E o que a gente quer? Nós somos cidadão que paga um imposto e que quer um serviço bem feito e mais barato. Então, esse modelo que eu dei exemplo para a escola, que pode ser dado exemplo para o hospital. Tem hospital público, vários sendo administrados assim. Lá eles chamam, que é jaleco branco, o Estado que põe. O resto, limpeza, manutenção, água, luz, tudo, construção, é do privado. E recebe por mês. E é mais barato e é mais eficiente. Então, eu defendo esse modelo. Então, não é um pedágio, mas é uma administração privada e o governo paga por aquilo. Então, eu acho que nós vamos partir para isso, Xará. Desculpa, doutor Ricardo. Não. Nós vamos partir para isso em todos os campos do serviço público. Nós vamos partir. É mais barato e acaba sendo mais eficiente. Alguém pode me criticar. Mas a Sabesp, mas a Enel. Não, mas a Enel é um problema que eu acho que tem que sair do país. Ponto. Eles têm uma empresa muito boa lá na Itália. Quando sai da Itália é uma desgraça. É só pegar os exemplos pelo mundo. Eu não estou mentindo aqui, é só pegar exemplo. E tem que sair fora. Sim. A Sabesp começou agora, calma. Hoje mesmo, esses dias aqui, demitiram uma diretoria inteira. Eles estão com boa inteira. vontade, né? Com boa vontade. Vê os eventos, os incidentes que os aeroportos. aconteceram já... Que aeroporto brasileiro você pode falar que é ruim, que tem o serviço? Todos são privatizados, Sim. Até os pequenos aeroportos funcionam com PPP. Então, assim, nós tivemos um momento, durante várias décadas, que era tudo público. Ele continua público. Quem paga somos nós. Sim. Só que quem administra é a empresa privada, que é mais eficiente. Então, esse é o modelo. Mas a infraestrutura no nosso país só tem eficiência com a iniciativa, com o privado, com o PPP. A meu ver, não tem outro caminho. A eficiência, que é o que a gente busca, né? Ela tem que ser feita dessa forma. Posso ser o seu repórter? 20 e tantas, 29 mil. Não faz sentido. Se a gente for pensar aí, vai rodar o Estado, tem estrada muito ruim. Ainda tem. Muito ruim. Porque o dinheiro do governo tem que pôr lá. E talvez tenham regiões que não tenham possibilidade de você pedagiar, porque vai impactar ali. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio do Estado entrar com o PPP, com concessão, talvez remunerando a concessionária, que não possa pedagiar, para ela cuidar bem. Mário Covas, nós lá naquela época, nós fizemos uma coisa pequena, mas é bom falar, porque senão vão falar que eu sou mentiroso aqui. É assim, quando nós criamos os pedágios, 3% da receita é muito pouco, vai para o DR.
para financiar as rodovias que não têm pedágio, mas é muito pouco. Então, Sim. mas o Ricardo está falando uma coisa que já existe. Não, mas é 3%. E eu não estou falando para ser muito 30%, para ser 50%. Eu falo, continua lá nos 3%. Só cria eficiência jogando para a iniciativa privada. Se hoje o governo gasta 1 bilhão por ano, eu não sei o número, 1 bilhão por ano para manter esses 29 mil, vai gastar menos. Vai gastar, lógico que vai gastar, mas vai gastar menos. Sim. E o que sobra fica mais tranquilo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, eu como jornalista aqui. Louco. Quantas crianças tem na fila da creche na cidade de São Paulo? Não tem ideia? Olha, não tenho a menor ideia, mas Zero. eu tenho. É Não mesmo? tem fila. Sabe por quê? Quando o Dória entrou, tinham 100 mil crianças na fila. O que ele fez? Privatizou. Então, você quer abrir uma creche lá na periferia? Ó, as condições são... É casa Sim. de família. Só que tem que ser assim, assim, assim. Eles fazem a reforma. Quem paga a reforma? O governo. E você abre uma entidade, te dá o dinheiro e você mantém. Nós hoje, Xará, Quem fechando fiscaliza? creche. O A Secretaria Estado. de Educação. Aí tem uma fiscalização. Nós estamos fechando creche, porque diminuiu a quantidade de crianças que nascem na cidade de São Paulo e nós estamos fechando creche, porque está sobrando creche com vaga. Assim, se ficasse no modelo antigo, a fila hoje é de 300 mil crianças e não tem mais fila. Então, assim, quando você me pergunta se é a favor da concessão, muito. Eu dei vários exemplos aqui. E não é Por que não? não é Porque nós nenhuma ser opinião, contra. né, Ricardo? Isso É é número, uma né? questão de você analisar os dados, a eficiência disso e trabalhar. Eu acho que a gestão pública ela tem que ser feita com ciência, com experiência e com razoabilidade. Falar assim, é isso que funciona, é isso que tem. Ricardo, agora perguntar aqui para o meu xará sobre a Câmara de São Não Paulo, falamos né? da Câmara ainda. O Então, programa hoje vai ser o quê? Às 3 horas? por É isso? aí, porque nós vamos entrar agora na parte mais... A tua produtora, quando entrar, perguntou assim: o senhor tem problema de horário? Eu pensei, ela que vai ter, porque ela vai ter que mandar eu parar de Não, falar. nós não temos problema de horário. E eu vou te falar que quando o assunto flui desse jeito, né, que é muito interessante. Quem é que fala de... A gente não aprende essas coisas de trânsito. Você contou que coisas que... Por exemplo, a cor azul, eu tinha curiosidade de saber por que a faixa é azul e não laranja e não... Uma coisa que Você pergunta pro teu pessoal, por que pintaram de azul aqui o estúdio? Viu? então Eu é não por sei isso que quem tá fez esse azul aqui, eu também mas não sei. talvez, se gosta de cor, pensou na cor. Mas eu não sabia que Eu o não azul... sei, eu não sei. Eu particularmente gosto de azul. Então, assim, os Bom, tons de eu azul... também. acho que... Adoro azul. Então, mas Ricardo, vamos falar da Câmara Municipal de São Paulo, que tem... São quantos vereadores em São Paulo? 55. 55 vereadores. Mas que é pouco, não é? Para uma cidade Olha, de quantos? 12 milhões 12 milhões de habitantes. 5 milhões e meio de voto válido. Então você está falando que cada vereador vale 100 mil pessoas que votaram. Pois Como é é. que eu, vereador, posso dar retorno, administrar, ajudar 100 mil pessoas? É impossível. É impossível. A internet veio, as redes sociais ajudam, a interatividade é importante, mas o vereador é o político mais perto do cidadão. O cidadão quer pegar o vereador, quer falar com ele, quer tomar café com ele. Então, eu acho que é muita gente que a gente onde as pessoas representa. vivem, né? A gente não vive, a gente está no estado, mas a gente mora na cidade e o vereador é a pessoa que parece que está mais próxima, né? Eu sei porque, claro, comparativamente o meu pai lá no interior, um ovo, a cidade, 30 mil habitantes, mas todo mundo ia em casa. Todo mundo ia em casa. A casa era sempre cheia de gente porque tinha essa proximidade, né? Mas o que a gente, talvez quem está nos vendo aqui, nos ouvindo, quer entender um pouco o legislativo municipal, que tem uma representatividade muito grande. Nós estamos falando das maiores cidades da América Latina, Ricardo. 12 milhões, é o que você falou, tem um país que migra de um bairro para outro, né? Isso aqui é uma São Paulo é um mundo, né? Então, imagino que você, né, que está na frente do legislativo ali como presidente, quais são hoje os principais desafios do presidente da Câmara de São Paulo? Olha, então o que eu vou falar aqui, meus antecessores não gostam de ouvir. Assim que eu tomei posse, eu falei para todos, inclusive para a imprensa, olha, eu sou presidente de um parlamento, como você disse, quinto ou sexto maior parlamento do mundo. Eu sou parlamentarista. Então, hoje vocês vão ter um presidente que vai dirigir essa casa junto com vocês. Então, o que cabe ao presidente? O presidente, dentro dos 55, qualquer coisa.
Então, se um vereador quer pôr um projeto para votar, se o presidente não quer, ele tira. Se o prefeito quer pôr um projeto para votar, se o presidente não quer, ele tira. É o que a gente vê por aí, né? Na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Eu não sou contra isso. Eu acho que são modelos que existem. Eu não sou contra. Assim, eu tomo posse dessa forma. Olha, os 55 mandam. Xará, é uma loucura. Você dá voz para todo mundo que não tinha. Então, as primeiras reuniões de colégio de líderes a gente fazia no Salão Nobre, porque vinham todas as assessorias e debate, aquela maluquice e tal. Então, no começo nós patinamos muito para instalar CPIs, para instalar as comissões, porque eu dei voz a todo mundo. Não tinha decisão que não era pela maioria. E eu me lembro, um jornalista, não me lembro qual foi, que falou assim, mas como é que você vai ter a Amanda lá no PSOL e o Pavanato lá no PL e você vai fazer com que os dois concordem? Não é que os dois concordem, mas os dois têm direito de pôr qualquer pauta. E eu não vou parar nem a pauta do Pavanato e nem a pauta da Amanda. As pautas vão andar e a pauta vai andar dentro da comissão e vai para o plenário e vai ser votado. E será aprovado ou não. E aquilo que for aprovado... Você democratizou, talvez. Acabou, mas foi difícil. A forma de... Imagino. Então, o primeiro momento era... Agora, a sua gestão está serena. A gente não vê bagunça, como já vimos. Não, assim, pode brigar no plenário, como tem os empurra-empurra. Porque como tem liberdade para colocar todos os projetos, ninguém ali está tolhido, ninguém ali está perdendo a sua liberdade. Então, a hora do debate fica mais acalorado. Porque, por exemplo, põe lá um projeto que inclusive a imprensa polemiza, é proibido levar criança menor de idade na parada gay. Fala, não, e jornalista me criticando, você não pode deixar pautar dos dois lados. Para que pautar isso? Porque... Falei, gente, vocês pegam meu primeiro depoimento, eu não vou, de forma nenhuma, segurar projeto de nenhum vereador. Eu posso concordar ou não, vai ser na hora que eu vou votar. Sim. Mas eu posso votar sim, eu posso votar não. Meu voto pode prevalecer ou não. A decisão se concentra em um, né? Ou... Que, assim, de novo, não quero falar mal do Congresso Nacional, nem da Assembleia Legislativa, nem dos meus antecessores. Estou falando que você me perguntou qual é os desafios. Então, o meu maior desafio é ser como eu sou, inclusive como presidente. E mesmo como presidente, eu divido todos os trabalhos, aí trabalho direto da presidência, com o líder do governo, que pauta muita coisa, e com o vice-presidente, que está sempre junto. Então, os três juntos, nesses 1 ano e meio que nós estamos lá, a gente acabou coordenando junto a cá. E está indo bem. Então, eu peço que você faça comparação. Quantos projetos foram votados antes e agora? Esse semestre aqui nós votamos 500 projetos. Estamos votando todo dia. Andando. Mas não tem consenso. Mas briga, discute, para a tribuna, vamos para a cozinha, quebra o pau, volta. Porque o que eu prezo muito, assim, gente, assim, ó, se vocês brigarem aqui, até vias de fato, vocês vão lá para a corregedoria e pode até perder o mandato. A hora que o calor está grande, eu paro a sessão e falo, vamos lá para a cozinha, porque aí sai das câmeras. E lá na cozinha, um pode xingar o outro, tem problema, mas lá fora não está no plenário. No plenário eu tenho que tomar uma providência. Vai lá, acalma, baixa a adrenalina, conversem, chegue num acordo, pode ser que não chegue hoje, pode ser que chegue amanhã. Aí quando voltar, volta e anda. Começo difícil, agora tudo fluindo. Tá, eu falo isso muito, né? Inclusive tem até um memezinho que eu falo isso. Está uma delícia. Está uma delícia. É isso que a gente percebe, né? Como telespectador aqui que a Câmara hoje ela tem uma serenidade. Por mais que tenham, a gente tem assim. Polarização de todo lado, tem esquerda, direita, tem todo, mas funciona bem. Então eu quero te parabenizar aqui, porque isso a orquestra funciona quando tem um bom maestro. Então acho que você tem conduzido ali obrigado pelo carinho. Com muita serenidade, como é o seu jeito aqui que ficou patente para quem está nos vendo, né? Conhecimento, essa forma autêntica. E está aqui também, eu acho que ninguém tem 6 mandatos e ninguém para de pé tanto tempo se não tiver esse teu jeito aqui que ficou patente para nós. Mas, Ricardo, já me acionaram ali do tempo. Eu estou vendo, já é uma pena. Minha orelha. Você topa voltar um outro dia para a gente falar de mais coisas? Eu vou vir aqui contar um monte de mentira. Não me pergunta as mesmas coisas, senão eu vou contar. Mas eu quero fazer uma coisa tá mais ou menos como um pinga-fogo também, para a gente poder
Eu pensar, quero né? também trazer a Aline, até uma desculpa. Já, Aline, já está, olha, TCC Aline, da Aline hoje. você volta aqui no próximo programa, Ju. Vai Nós ficar mais estamos aqui, bonito. olha. A Aline, aliás, a Ju que estava acordando aqui, sabia disso, mas é que a gente sabe da sua dificuldade de agenda também. Infelizmente, a Aline não está aqui, mas fica aqui publicamente convocada para voltar. Você vem junto Veio também. junto. Na Pronto. próxima, Então a vamos Aline trazer a hoje Aline, não está que aqui, a porque é o Aline, TCC a de Aline é psicologia. psicóloga, ela é terapeuta, bióloga, bióloga. veterinária. Gente, olha isso, olha que Mais impressionante. inteligente que o pai, mais preparada que o pai, mais bonita do que o pai. Vai dar um show aqui. Bom, isso Menos mentirosa isso, que o pai. Mas Aline, esperamos você aqui. E olha, é, não é um pinga-fogo. Eu tenho um monte de perguntas, Não, vai, vamos mas lá. infelizmente não dá tanto. Se a sua produtora deixar, pergunte. Ricardo, assim, como que funcionam os partidos, a divisão de partido? Eles negociam, como que funciona o dia a dia, na prática, os partidos? Porque a gente elege pessoas que são ligadas a partidos. Os partidos têm essa voz, eles determinam pautas, temas. Como que funcionam os Eu não vou projetos? falar nas outras câmaras, né, municipais ou na Câmara Federal. Eu vou falar de São Paulo. Sim. Não importa o partido. Não importa o partido. Você entrou lá, o mandato é teu, você vai na tua pauta. Vou pegar exemplos de esquerda, de direita ou de centro. O partido inteiro vota numa posição e um vereador vota na outra. É liberdade, é democracia. O partido, no Brasil, para você ser candidato, você tem que estar filiado a um partido. Tem outros países que não precisam. Então você se filia e segue ali o mínimo do regimento. Só isso. Não foge muito daquilo, não tem problema. Qual é a sua ideia de democracia? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É falar, e eu e qualquer pessoa, é falar o que pensa. É não ter ninguém te punindo, ninguém te restringindo, ninguém te colocando regra. Você tem que respeitar as pessoas. Você não vive no meio do mato sozinho. A democracia entende-se em viver em conjunto numa comunidade. Respeitando o outro, você tem que ser respeitado e respeitar os outros. O teu conceito de liberdade. Olha, liberdade eu confundo um pouco com a democracia, né? A liberdade, a cidade de São Paulo, eu pergunto, a cidade de São Paulo ela é livre? Ela é livre. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? De novo, eu não quero fazer comparação. E outro dia a Globo vem pautando uma comparação do Brasil com a China. Não dá para comparar. Lá nós temos um partido, um único partido, e que te dita as regras. Ou você faz aquilo jeito, ou você vai preso. Não é o nosso caso. Por isso que eu falo que liberdade e democracia vai muito parecido. Aqui, se você não está indo contra o teu vizinho, a tua vida, a sua própria vida, você pode. A nossa Constituição, ela é uma mãe, tudo pode. A nossa vida, e eu não quero mudar daqui, eu vejo um monte de brasileiro falando assim, eu vou tirar o meu passaporte, que eu sou cidadão italiano, sou cidadão português. Até dentro da minha família eu falo assim, eu sou brasileiro, eu não quero passaporte em nenhum lugar no mundo. Eu não mudo para nenhum outro lugar do mundo, porque aqui você tem tudo, você é livre, você tem democracia, você escolhe os seus governantes, você fala o que você quiser, sendo da esquerda, da direita, não importa a religião, não importa sexo, não importa qual outro país do mundo que tem, e rico como a gente tem que acertar o rumo do nosso país e vamos embora. Então, eu acho que liberdade é isso, é você poder fazer aquilo que você quer fazer, respeitando quem está ali do teu lado. Teu conceito sobre justiça. Olha, eu sou capricorniano, né? Então eu falei aqui já. Eu não consigo ver injustiça, eu não consigo ver ninguém pagando por aquilo que ele não fez. Eu desde criança, os meus pais falavam que eu era o advogado dos 3 filhos, porque eu saía sempre em defesa dos meus todo irmãos. mundo. Porque se eu via que a minha mãe ou meu pai estava sendo injusto com meu irmão ou com a minha irmã, eu falava, não, peraí, fui eu que fiz, né? Se alguém errou, não foi ele, fui eu. Então, a questão de justiça, para mim, é isso. Eu não sei se foi nessa linha de justiça do direito ou de justiça nessa questão que eu estou colocando. A tua ideia de justiça. Para mim, assim... A justiça, e não só aquela figura de imagem que nós temos lá em Brasília, no nosso Supremo,
A justiça, para mim, e eu falo que eu faço isso na minha política, que é a política Robin Hood, é o cara da periferia, é o extremo da periferia. Ele tem um chinelo para pôr no dedo, tem uma roupa, ele tem uma luz, uma água, onde morar, tem escola, tem o transporte, tem o remédio. Ele é o mais simples. Se ele vive nesse conjunto que a gente vive, se ele não tem tudo isso, é uma injustiça para quem tem tanto. Eu não estou criticando quem tem tanto, não. Quem tem tanto lutou para aquilo, é merecedor daqui, não tem problema. Mas o mínimo que a gente tem que fazer para equilibrar essa balança da justiça é que essas pessoas tenham o mínimo para viver. Você Então, está para mim, falando de justiça social, é a justiça social. distributiva. É distributiva, social, é a humana. Não é a justiça das leis, das regras. E eu digo, apesar de ser capricorniano, eu sou muito da justiça do ser humano. Não dá para a gente amputar. O pobre vai ser pobre pro resto da vida. E essa justiça, a justiça Falo que essa é a justiça do legalista, homem, né? Não a legalista. a legalista, a justiça é justa. No Brasil, não, né? Porque quem tem bons advogados, eu não quero falar mal de advogado, que eu estou na frente de um dos Eu bons não sei advogados. de nada. Eu acho que quem tem bons advogados não pagam o que um simples cidadão da periferia que roubou uma galinha paga. Então, o que é a verdade para você? A verdade é que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Olho no olho, não é um pinga-fogo, mas falando o que quer falar. Tô te cutucando, né, A Xará? verdade é isso. Minha mãe falava que a mentira tem perna curta. Na verdade, aquilo que você fala hoje, você vai ter que repetir amanhã. E sem vergonha. Se você mentir aqui, lá na frente, você vai enrolar e não vai falar. Aí tinha uma outra coisa que a minha mãe falava, que para mim nunca ia acontecer, que agora acontece a cada segundo. Minha mãe falava assim, a mentira contada 1000 vezes vira verdade. Na época dela, não ia virar verdade nunca. Como é que você ia falar para 1000 pessoas? Você não conhece 1000 pessoas. Como é que você vai contar mentira para 1000 pessoas? Hoje, em rede social, você contou uma mentira aqui, você difamou uma menina, você difamou um menino, você falou qualquer coisa aqui, em 6 minutos o mundo fica sabendo. Em 6 minutos. Não é em 1000 pessoas, é milhares de pessoas. Então isso também... Tomou uma dimensão, acho né, que o ser humano tem que começar a tomar cuidado com o que ele fala, com o que ele faz. Você é advogado, e eu repito, dos bons, o namorado brigou com a menina. Ou ele vai agredir a menina, todo dia a gente acorda com notícias como é, ou então ele pega imagens da menina e põe na internet. Às vezes com pouca roupa, com nenhuma roupa. Ampliou o rol de possibilidades de mal. O crime também aumentou muito, né? Banalizou, e aliás, né? Banalizou. Ricardo, eu quero, nós vamos finalizar, mas já Ele não deixa eu finalizar, com a obrigação. Tchau pra você, beijo no coração. Ele vai voltar aqui com a Aline, muito bem, mas eu quero duas coisas para a gente encerrar. É esse nosso bate-papo aqui incrível. Eu quero que você fale para onde você acha que nós estamos caminhando com essa revolução tecnológica, inteligência artificial, por exemplo, a utilização da inteligência artificial para o trânsito, por exemplo, eu entendo que é uma coisa maravilhosa. Mas a gente está vendo tanta coisa absurda, até esdrúxula também, Ricardo. Então, qual é a sua ideia em relação a essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, com essa rapidez, né? E depois eu quero que você finalize deixando uma mensagem, uma fala para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, em relação a esse tempo que a gente vive de revolução tecnológica. Por 3 vezes eu falei assim, eu posso ir na página anterior? Eu levei meia hora. Eu juro que eu vou falar rápido. Você tem todo o tempo que você quiser assim, para concluir. Essa semana eu fui num debate, na verdade no lançamento de uma revista, mas também teve um debate lá, do Cresce Brasil 2026, lá no Sindicato dos Engenheiros, feito pela Federação Nacional dos Engenheiros. E lá eu deixei uma semente, que pode ser aqui, se você quiser até a gente fala um pouco mais. Para onde a engenharia brasileira está indo? A China forma 1.400.000 engenheiros ano. O Brasil tem em exercício 1.200.000. Você que está me vendo aqui, ó, o tênis é importado, a calça é importada, não a minha é tudo brasileira, mas a maioria dos brasileiros, ó, o tênis é importado, a meia é importado, a cueca é importado, o óculos é importado, o celular é importado, essa câmera que está me filmando é importada, a luminária na rua é importada, o asfalto tem insumo importado, o carro é importado.
que a gente quer do nosso futuro? Então, nós estamos numa encruzilhada, e eu entro com a inteligência artificial. O Brasil não tem tecnologia para inteligência artificial. Então, nós sempre fomos um país que vende o nosso produto, ele em grão, ele nunca pronto. O ferro sai daqui, a gente compra o carro, a peça pronta e importa tudo pronto. A gente estava mudando um pouco essa curva e eu acredito que nós vamos abrir um abismo muito grande com a inteligência artificial. E aí, a inteligência artificial está numa encruzilhada de tecnologia com a soberania. Porque os países, para ter soberania, terão que ter tecnologia Perfeito. própria. Concordo. E nós não temos. Para que país nós vamos? Eu. Vou falar uma coisa aqui que vai dar mais 3 programas. Eu sou a favor que o mundo não tenha divisa. Porque quem fez divisa criou pobre e rico. Na hora que você dividir o mundo, aqui é Portugal, aqui é Espanha. Não estou falando agora lá para trás. Nós falamos assim, aqui fica rico, aqui fica pobre, aqui fica judeu, aqui fica negro, aqui fica... Criou até hoje essa bagunça que é, essa disputa que é. Só que agora nós estamos pegando o que, que não é só divisa agora, é quem... A divisa pouco importa. Quem tiver tecnologia, e só tem uma no mundo hoje que é a China, os Estados Unidos já está perdendo espaço aqui, os outros vêm tudo aqui a reboque, vai controlar o planeta. É isso que a gente quer do mundo? A gente quer um planeta que nós vamos viver controlados por um país que é do outro lado do mundo, porque não estamos sendo controlados. Tudo nós estamos falando aqui, a hora que for para a internet, meu amigo, tudo nós falamos aqui, se a gente falou alguma coisa, vai ser censurado, vai ser perseguido, por aí vai. Ao contrário, eu estou percebendo que os cortes que nós vamos ter dessas falas aqui hoje, meu Então, Deus. Xará, eu não queria muito me estender nisso, mas eu estou preocupado com o futuro. Porque a gente está vendo, a inteligência... Eu vou falar coisas aqui, vocês vão pesquisar na internet. A inteligência artificial, na China daqui a 5 anos, nos Estados Unidos daqui a 25 anos, o ser humano é imortal. Sabe por quê? Porque eles vão descobrir todas as doenças, todas as vacinas. Ah, por que o tecido envelhece? Não vai envelhecer mais. Ah, por que o câncer não sei o quê? Não vai ter mais câncer. A inteligência artificial, só que ela não vai estar na nossa mão, vai estar na mão de poucos. Poucos controlarão o mundo da forma que eles quiserem. E nós seremos... Hoje, a gente já é um terceiro mundo. Nós não vamos para terceiro, não, vamos para o quinto, para o sexto. Porque a gente não tem nada nessa área que eu estou colocando. Ah, nós vamos continuar celeiro do mundo, nós vamos continuar sendo pulmão do mundo, vamos. Mas nesse campo, que a tua pergunta é, para onde nós vamos com essa tecnologia? Então assim, encruzilhada. A encruzilhada é, para onde queremos ir? Se eu não me despedir ainda, beijo no teu coração. Olha, foi uma das reflexões mais profundas que eu ouvi aqui. E olha que a gente fala muito aqui de tecnologia, de futurismo, de coisas do mundo, da vida, né? Mas você tocou num outro ponto que aquela ideia de renda universal do Elon Musk e outras coisas que a gente não é que a gente não sabe, mas como você deu uma previsão, uma provisão de 10 anos, olha, Ricardo, eu também tenho um pouco de medo, né? A gente fala, vamos fazer do limão uma limonada e tal, mas de fato as coisas estão muito rápidas agora Eu me despedi, mas você me dá mais um minuto? eu te dou, claro, mas você vê que é eu que estou... Não deixa, eu não paro de falar. Mas é que quando a gente pega, a gente tem uma prosa aqui com um filósofo como você, que reflete profundo e tem fundamentação para tudo, não tem outro jeito. Mas só para eu dizer a minha ideia, não é que eu tenho medo, é uma insegurança do que está acontecendo, para onde está indo. Então... Uma coisa de um lado, você falou assim, não vão ter doenças. Tudo bem, essas canetas hoje, né, que está desinflamando e as pessoas vão ficar menos doentes. Mas, Ricardo, será que vai ter jeito para todo mundo? Espaço para todo mundo? Comida para todo mundo? Você falou uma coisa aqui triste até, você usou o nosso cenário aqui como exemplo, isso aqui não tem no Brasil, não tem, isso aqui é tudo, você tem razão, isso aqui veio da China, isso aqui, a câmera, o celular, e é onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, é uma reflexão que você deixou aqui, mais pulga na orelha. Eu vou deixar mais uma, que eu não tenho medo da inteligência artificial, eu coloquei a encruzilhada que nós vamos ser controlados, mas aí, assim, por último,
Quando inventaram a máquina de calcular, os professores lá nos Estados Unidos, que foram desenvolvidos lá, eles eram contra e não queriam que a calculadora fosse para o povo. Por quê? Porque falavam assim, o povo vai parar de pensar, vai desaprender a fazer conta. Deu no que deu, imagina, olha o mundo por... Eu não sou contra a inteligência artificial, você pediu uma reflexão para onde a gente está indo, eu coloquei uma reflexão. Eu acho que a inteligência artificial está ajudando muito, vai ajudar mais. A reflexão vai ficar na mão de poucos. E nós seremos, aí sim, escravos da inteligência artificial. Bom, Ricardo, muito obrigado. Foi um Imagina. Eu privilégio, queria um falar mais umas prazer. 3 horas e meia aqui. Não, mas nós vamos falar, já nos Vamos comprometemos voltar aqui, com a olha. Aline. Obrigado. Eu tive o À disposição. privilégio, a alegria de falar com o Ricardo Teixeira, político brasileiro, paulista e paulistano já, claro, né? De Santos, santista, e ficou claro aqui, eu acho que depois dessa fala, com tanto conhecimento, com tanta serenidade, né? E erudição, né? Ele disse que não é professor, mas é um grande comunicador e está explicado, né? Porque é um político que tem 6 mandatos, que tem tanta história, porque ele faz, ele tem paixão naquilo que faz e ficou claro aqui. Então, obrigado, até o próximo programa, até mais.